Bem, turma, continuando, né, sobre o direito grego, eu quero, né, ao final, destacar ainda sobre a legislação de Drácon e de Solon. Drácon, ele, né, com essa fama de uma legislação tão dura e cruel, conta a história que as pessoas simplesmente se rebelaram na época, né, os cidadãos gregos, e deixaram de cumprir a legislação draconiana. E nesse tempo, então, foi necessário que Drácon fosse substituído. E nesse contexto, né, de revolta, Drácon foi substituído por Solon, que foi aquele, então, legislador e arconte. Arconte, lembrem-se que é a palavra utilizada para magistrado. Então, nós podemos considerar que arconte, né, é a palavra utilizada na época para a figura do magistrado, que exercia conjuntamente essa função de legislador, né, de criar leis, algo que não é permitido hoje, né, não é permitido que uma mesma pessoa hoje, no contexto da Constituição atual, ocupe simultaneamente um cargo no Poder Judiciário e um cargo no Poder Legislativo. Mas naquela época isso era possível, isso foi possível. Então Solon veio a substituir Drácon e foi aquele que nós podemos dizer assim que humanizou a legislação. E aqui até anotei, né, no artigo, nos slides, né, alguns feitos de Solon. Por exemplo, né, eu tô lendo aqui no material que eu já postei para vocês. Solon foi aquele que criou a eclésia, a chamada Assembleia do Povo, né, do qual assembleia a qual as pessoas, né, vieram a participar. Solon foi aquele que proibiu que empréstimos incidissem sobre pessoas. Ele, em seguida, ele instituiu também o direito de apelo aos tribunais, ou seja, o direito das pessoas recorrerem a esses tribunais da época para defesa, né, da sua situação, a defesa de algum conflito, né, relacionado à sua pessoa, que essas pessoas pudessem acessar, né, esses tribunais. Foi ele também que criou essa possibilidade. E algumas disposições de Solon, alguns dos seus feitos, eles estão descritos na chamada Constituição de Atenas, que é uma obra de Aristóteles. E é sobre isso, sobre essa obra que o nosso trabalho vai tratar. Então, eu vou enviar para vocês, na sequência, né, do vídeo, eu vou enviar esse arquivo, chamado Constituição de Atenas, e a atividade vai constituir no seguinte: vocês vão ter que localizar nessa Constituição de Atenas algum desses feitos de Solon, o que ele produziu, né, a respeito de legislação. Então, vocês vão pegar o arquivo no computador de vocês e vocês vão lá pôr, né, pesquisar, Ctrl F, e pesquisem lá Solon, pesquisem sobre leis, pesquisem sobre algum desses tribunais que eu mencionei, como por exemplo o Areópago, e vocês vão transcrever 3 trechos, no mínimo 3 trechos, sobre disposições contidas na Constituição de Atenas que tratem sobre algum dos feitos de Solon, o que ele mudou na legislação, algum trecho relacionado à produção de leis e algum trecho relacionado aos tribunais mencionados no nosso material. Então é fácil, vocês vão pesquisar por palavra. É fácil vocês localizarem ali na Constituição de Atenas. Vocês vão fazer essas transcrições, né, numa folha em apartado e vão postar na sala virtual. Eu vou criar o link ali de atividade, né? Vou conceder aos senhores o prazo de 3 dias, 72 horas aproximadamente, e vocês vão lá em atividade, vão clicar em devolver atividade e vão enviar a atividade para mim, tá? Eu vou disponibilizar para vocês também, vou tentar localizar um tutorial
ou algumas pequenas instruções de como se utiliza ali a sala virtual para devolver essa atividade dentro do prazo. Mas caso vocês não consigam devolver a atividade pela sala virtual, fiquem tranquilos. Vocês vão enviar a atividade para mim no meu e-mail. O meu e-mail é claudia.m.maria.silva@fai.edu, claudia.msilva@fai.edu. Então, vocês terão 3 dias a contar da aula de hoje, né, para postar esse trabalho para mim, valendo 1 ponto, tá? Esse trabalho vai valer 1 ponto. Qual que é o trabalho? Pesquisar na Constituição de Atenas algum dos feitos de Solon em relação à produção da legislação dele, pesquisar se existe alguma menção sobre algum dos tribunais mencionados no nosso material. Então, você digita lá Areópago e verifica se existe na Constituição de Atenas alguma menção, alguma referência a esse tribunal. E também você pode clicar lá na tua pesquisa em leis, direito e verificar o que Aristóteles falou sobre lei e direito nessa Constituição. Vocês vão transcrever esses trechos, 3 trechos da Constituição de Atenas, e vão confeccionar esse trabalho e vão postar, devolver para mim na sala virtual. Repito, não conseguiu postar na sala virtual, não sabem utilizar ainda, tá difícil, tá complicado, deu problema, né? Não conseguiu devolver o trabalho, fiquem tranquilos, você vai devolver o trabalho, me enviar o trabalho no meu e-mail, tá bom? E eu vou dar um ok para vocês se recebi, né? Eu dou um e-mail, eu dou um ok ali, confirmando o recebimento. Então, dessa semana, o que nós temos de compromisso com relação à aula de história, né? História do direito. Estudar sobre o direito grego, fazer essa atividade com relação à Constituição de Atenas, né? Que é essa obra de Aristóteles. Para a próxima semana, qual é o nosso compromisso, né? A próxima aula nossa é a aula de revisão da matéria para P1. Então, na próxima semana, nós vamos revisar a matéria para P1. Eu vou elaborar um vídeo com várias dicas dos principais pontos que vocês devem estudar para a prova. A nossa prova, ela vai ser virtual, né? Também, como que vai ser a prova? Vou elaborar algumas questões para vocês redigirem, responderem e devolverem para mim tudo através da sala virtual, através do Classroom, né? E também nós teremos alguns trabalhos para compor essa nota da P1. E o primeiro trabalho é o dessa semana, esse que vale 1 ponto. Na semana que vem, nós temos outro trabalho, que é o trabalho da revisão, né? Com exercícios também que eu vou enviar para vocês. Esses exercícios que eu vou enviar para vocês, que vai servir para vocês revisarem a matéria, a realização desses exercícios vai valer 3 pontos. Então, fique atento, né? Eu vou enviar para vocês também um conjunto de exercícios que vai servir para revisar a matéria e vai servir também para validar os 3 pontos de trabalho. Então, quem fizer todas as atividades de história do direito com relação aos trabalhos que eu vou enviar, tem aí 4 pontos, né? 4 pontos aí relativo aos trabalhos, né? 1 ponto dessa semana e os 3 pontos do trabalho de revisão, ok? Essas são as orientações por enquanto em relação à disciplina de História do Direito. E qualquer dúvida, né, mande lá para mim na sala virtual. E semana que vem o nosso desafio o nosso compromisso na aula da semana que vem, nós nos encontrarmos através, né, da videoconferência. Eu aviso vocês também o horário, tudo certinho pra gente se encontrar, tá bom? Horário da aula, né? Não se esqueçam. Um abraço e até mais pra vocês.